informações, vou dar uma notícia muito bacana aqui para vocês. Domingo tem Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Eu falei Vasco e Flamengo, que é mando do Vasco. E todo jogo que é mando do Vasco no Campeonato Carioca tem transmissão exclusiva em TV aberta no SBT. E por ter o Flamengo nesse duelo, eu fui convocado pelo SBT para fazer parte da transmissão e vou comentar no lado do Flamengo e no lado do Vasco, meu parceiro Lucas Pedrosa, que faz o programa SBT Sport Rio todo santo dia comigo, a narração do Theo José e a Nadine Bastos, a fera, vai ser a comentarista de arbitragem. Então, queria dar essa notícia para vocês. Eu fiquei muito feliz ao saber que eu vou participar dessa transmissão. Será a minha primeira transmissão. Conto com a audiência de vocês, hein? Quero que vocês acompanhem lá e depois me deem um feedback aqui, porque de fato eu vou estar em êxtase. É um sonho realizado na minha profissão, graças a Deus, graças a vocês e também graças ao meu trabalho, sem falsa modéstia. Agora vamos para as informações. É o seguinte, atualização sobre Luiz Henrique, aquele atacante do Betis, que o Flamengo tentou a contratação por empréstimo. Enfim, ele chegou a um denominador comum com o John Textor, o Botafogo. Ele vai jogar no Botafogo e em cláusula ele vai poder sair ou no meio de 2024 ou no máximo no fim de 2024. Então ele vai ter uma passagem pelo Botafogo e depois retorna à Europa para jogar no Lyon, Crystal Palace, enfim. Qualquer clube da Europa que faça parte do grupo John Textor. O dinheiro vai sair da conta do Botafogo, é como se o Botafogo estivesse comprando um jogador, 16 milhões de euros mais 4 milhões de euros em metas, ou seja, a operação pode custar 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais aos cofres do Botafogo, John Textor. Então fica aí a atualização desse assunto para vocês. Outra notícia de mercado da bola que envolve o Flamengo, assim, de uma maneira indireta. Lembra do Ramon, lateral esquerdo, cria das categorias de base do Flamengo? Ele estava no Olympiacos, foi emprestado ao Espanhol da Espanha e está a caminho do Cuiabá. Ele chega por empréstimo ao time da Série A do Campeonato Brasileiro, sem opção de compra, e em breve vai desembarcar para poder jogar no Cuiabá. Então fica aí essa notícia para vocês, que eu sei que muitos que me acompanham aqui gostam do futebol do Ramon, lateral esquerdo. Agora vamos dar continuidade aqui, porque o Corinthians está dando o que falar. Está tentando a contratação de um zagueiro do Flamengo, mas antes informo para vocês, notícia que a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais, @VeneCasagrande Twitter, @VeneCasagrande Instagram. Corinthians comprando o atacante Pedro Raul, aquele que estava no Vasco, que atuou pelo Vasco, foi para o Toluca, 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Tá? O jogador vai assinar contrato com o Corinthians, válido por 5 temporadas. E o Corinthians continua a contratação, tentando a contratação do Mateuzinho, lateral direito do Flamengo. E uma boa notícia para o Corinthians, inclusive informação que a gente acabou de postar nas outras redes sociais, o Botafogo desistiu da contratação de Mateuzinho. Entende que fez todos os esforços, tentou de tudo e o jogador em nenhum momento demonstrou vontade de aceitar o projeto alvinegro, sempre dando prioridade ao Corinthians, como a gente vem relatando aqui, por vários motivos. Não é nada pessoal com o clube. Ele ficou uma semana lá, o pai dele é torcedor do Corinthians. Envolve muitos fatores. Os empresários também dão prioridade ao Corinthians. Agora o caminho está livre para o Corinthians contratar Mateuzinho. E, além do Mateuzinho, o Corinthians pode contratar, sabe quem? Pablo. É isso, Pablo, que já passou pelo Corinthians, inclusive. As conversas estão em andamento. O Corinthians inicialmente tenta o empréstimo junto ao Flamengo, tá? As conversas não estão avançadas, nada perto de ser concretizado, até porque a relação Flamengo e Corinthians está extremamente azedada, a verdade é essa. Eu já falei e volto a repetir aqui, o Flamengo em nenhum momento gostou da postura do Corinthians após o imbróglio envolvendo o Mateuzinho. O Flamengo entende que foi o próprio Corinthians que voltou atrás no acordo verbal, depois o Corinthians emitiu uma nota oficial criticando a postura do Flamengo. O Flamengo não gostou nem um pouco dessa situação, mas vamos ver qual será o desfecho dessas negociações envolvendo o Mateuzinho e o zagueiro Pablo. E por falar em zagueiro, Gabriel Noga deixou o Flamengo e foi para o Leixões de Portugal. O Flamengo não divulgou, o Leixões não divulgou, mas pelo que eu apurei, ele chega por empréstimo até junho desse ano, tá? Que é quando acaba a temporada lá em Portugal, com uma opção de compra avaliada em 300 mil euros por 50% dos direitos econômicos do jovem zagueiro. Hoje,
na cotação de hoje, isso dá R$1,5 milhão de reais por 50%. Eu, particularmente, botei uma expectativa muito grande no Gabriel Noga. Por quê? Campeão mundial sub-17, era tratado como joia no Flamengo. Infelizmente, teve um empréstimo que ele não foi muito bem por conta de lesão no Bahia. Atlético Goianiense também. Aí ele veio para o Flamengo, sofreu uma lesão no joelho, ficou 1 ano tentando, se recuperando da lesão. Voltou esse ano, fez jogos ali abaixo, compreensível também, porque ele estava há muito tempo sem jogar. E agora chega ao Leixões de Portugal, um clube que está brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Português. Mas fica aí a informação para vocês. E agora vamos falar do time do Flamengo para pegar o Sampaio Corrêa nessa quarta-feira com muitas mudanças. O Tite esboçou o time lá em Orlando. Inclusive, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, eles estão viajando, eles vão desembarcar lá em Belém, onde o Flamengo vai disputar esse jogo com o Sampaio Corrêa, e na quinta-feira ele chegou ao Rio de Janeiro. E lá em Orlando, o time que o Tite esboçou foi Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Gerson, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol, uma informação publicada minutos antes pelo site Coluna do Fla, e nós demos a notícia logo depois, fica aqui o crédito. Eu não tinha visto que eles tinham publicado no Twitter, mas aqui me informaram, então fica o crédito aí para eles. Então esse é o provável time do Flamengo para pegar o Sampaio Corrêa. Obviamente o Tite não enxerga esse time como titular, quer dar rodagem, pensando no clássico do final de semana diante do Vasco, com transmissão exclusiva em TV aberta para o SBT, com Vene Casagrande nos comentários do lado do Flamengo e Lucas Pedrosa nos comentários do lado do Vasco da Gama, e Theo José narrando, Nadine Baixo sendo a comentarista de arbitragem. Então fica aí a informação para vocês. E para finalizarmos, a gente vai falar sobre um vídeo que a Globo News divulgou do Marcos Braz, esse vídeo mostrando que o Marcos Braz partiu para cima do entregador com chutes e tapas. Para o Ministério Público, as imagens desmontam a versão apresentada por Marcos Braz em uma entrevista coletiva, já que a filha dele não presenciou a confusão. Galera, vou ser bem sincero, o Marcos Braz tem a obrigação, não só como dirigente do Flamengo, mas como vereador do município do Rio de Janeiro, porque era para ele estar, inclusive na Câmara naquele momento, ele faltou aquele dia, ele deveria se pronunciar. Não tem como cobrar nada agora, porque provavelmente ele está em viagem junto com a delegação do Flamengo. Mas ele vai ter que se pronunciar sim, porque ele fez acusações graves ao entregador de aplicativo que se chama Leandro Campos, e as imagens estão mostrando que tudo que ele falou não procede, não é verdade. Então, lamento muito isso. Inclusive, ele deu a entrevista coletiva dentro do CT Ninho do Urubu. Acho que o Flamengo não deveria nem se meter com isso, porque, embora ele seja dirigente do Flamengo, ele estava a serviço do município do Rio de Janeiro como vereador. Ele não tem a obrigação de estar sempre prestando serviço ao Flamengo. Então ele deveria se pronunciar sim. Infelizmente, as imagens mostraram algo totalmente contrário àquilo que o Marcos Braz disse. Mas, antes de qualquer coisa de acusação, eu vou esperar o Marcos Braz se pronunciar. E eu acho que ele tem que se pronunciar. Mucilon. Estava do lado ali. Só que era no fundo da loja, teoricamente, elas estavam mais perto dele, que estavam lá na frente, do que eu. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que falar essa frase aqui. A última frase foi sua filha. No final, vocês viram. É nesse momento que Marcos Braz sai correndo da loja e agride o torcedor com um golpe pelas costas. Quando eles caem, seria o momento em que Braz morde a coxa da vítima. As agressões só param com as chegadas dos seguranças do shopping. Ainda de acordo com o parecer do Ministério Público, é pedido a autuação do dirigente e de mais um homem que estava com ele como autores das agressões. Eu não tenho segurança. O Flamengo nunca me deu segurança. Me dá segurança em estádio. Eu sou vítima, mas nada tem a ver com... Eu vou até o final dessa história. Isso aqui não tem fim. Ou, lógico, a justiça pode entender e não teve ameaça. Eu sou louco. Também eu vou respeitar qualquer decisão da justiça.
que a justiça seja feita mesmo. Pablo, zagueiro do Flamengo, não muito aproveitado, pode ir ao Corinthians de volta ao Corinthians. Parece um bom negócio para vocês? Tem vários prismas para olhar, né? Do jogador e de cada clube, assim. O Pablo não teve muitas chances no Flamengo, o Corinthians tenta agora, inicialmente, um contrato de empréstimo, mas não descartando uma compra futura. O Flamengo já deixou claro que está indo atrás de zagueiro. Não desistiu até agora do Léo Ortiz, já sondou gente na Europa também, o que talvez mostre que o Pablo não é um candidato forte a ocupar a zaga quando não tiver os principais jogadores ali, né? Eu quero a opinião de vocês sobre essa negociação. Do Corinthians. Sim. E não foi de qualquer coisa, não. Não, ele foi campeão no Corinthians. E o Corinthians, naquela oportunidade, nem deu a medalha de campeão para ele, porque ele voltou, né? Deixou o Corinthians. Né? E aí, ele voltar para o Corinthians agora, eu acho uma grande ideia. Porque o Corinthians perdeu um grande zagueiro. Eu acho que o Pablo fez uma campanha muito bonita no Corinthians. É um jogador que se enquadra dentro daquilo que o Corinthians pode. Mas não é só o Pablo que o Corinthians quer. Tem um enrosco com o Mateuzinho, que o Mateuzinho não sai da cabeça dos dirigentes do Corinthians até hoje. Está enroscado. Os caras querem o Mateuzinho porque querem o Mateuzinho. Mas aí é uma outra negociação. É Matheus França, porque aí o Flamengo quer negociá-lo com o Botafogo, né? O Pablo ainda não há nenhuma negativa. Então, mas eu acho que seria bom que houvesse essa interligação, né? Um pouco de contato entre as equipes, né? Porque o Palmeiras foi falar do Bruno Henrique, fez uma proposta para o Bruno Henrique, você viu o que virou, né? O que virou. Então, tem muita coisa, né? Teve o negócio do Gabigol, não sai, Gabigol não. Mas o Mateuzinho vão conversar, o Pablo dá, entendeu? Pode ser que seja, tomara que seja. Mas aí a gente está falando de jogadores que são importantíssimos nas conquistas recentes e de um jogador que nunca se efetivou titular. Acho que tem uma diferença, né, Silas? Mas o Pascoal, você fala do Veríssimo que saiu agora e também saiu o Gil, né? Tudo bem que o Gil já saiu numa outra situação, mas são dois zagueiros. O Félix, né? Pro lugar do Gil tem o Félix e o Gustavo Henrique. E aí mas nós estamos falando de um cara, o Félix, que é um cara muito bem conceituado, mas que no Corinthians, ou seja, a gente quer ver isso acontecer. O Davi Luiz vem para o Flamengo como uma das maiores contratações para a zaga. E o Davi Luiz não teve, durante o período dele, assim, não rendeu aquilo que se esperava dele, apesar de continuar sendo um excelente jogador. Mas não aconteceu. Então, assim, o Corinthians, tudo bem, o Veríssimo era o cara da vez. Agora, eu acho também que o Pablo pode ser, sim, uma boa contratação, porque o Caetano é um menino, né? O Gustavo Henrique... Tem o Raul Gustavo também, né? Que é outro jovem. Félix Torres, você acaba dando, num dos principais setores do clube, aquela segurança que o time precisa para que a outra parte continue arrendendo. Qual que foi a pergunta que você fez, Dani? Era mais ou menos esse caminho mesmo, pra gente avaliar a negociação aqui. Porque, assim, por exemplo, pro Pablo, e aí, Zinho, ele não jogou o Silas já esqueceu minha pergunta, Zinho. Ele não jogou muito no Flamengo. Pro Pablo, ele não se firmou como titular do Flamengo em nenhum momento, né? Com nenhum dos técnicos, assim, por mais turbulentos que tenham sido os momentos, a dupla de zaga tá firmada. Tem um Davi Luiz ali, que é quem acaba entrando. O Flamengo continua buscando os zagueiros. Zinho, toca a bola aí, pega ela e devolve no Silas para responder a pergunta, Zinho. Não, eu acho que assim, ele não jogou, quando jogou também não rendeu o seu melhor futebol, é muito bom zagueiro, eu acho que assim, é um cara que tem potencial para jogar, para ser titular, para brigar por posição, então assim, só que é aquilo que a gente fala, o jogador é contratado para treinar, para se dedicar e para buscar a sua vaga, aí quem vai escalar é o treinador, então assim, o Tite conhece ele também. Ele teve problema de lesão, tanto é que ele não viajou lá para a pré-temporada fora, recuperou, jogou agora o último jogo pelo Campeonato Carioca contra a Portuguesa, 0-0. Thiago Maia jogou também, Mateuzinho jogou também. Então, assim, são atletas do clube. O Flamengo não tem que olhar assim, o jogador não está tendo muita oportunidade. Tem que olhar o que o treinador quer. Eu acho que nesse momento, enquanto não contrata o Léo Ortiz, se eu sou o dirigente, eu não libero. Porque eu tenho que ter 4 zagueiros, no mínimo. Então ele faz parte dos planos do Tite.
o Flamengo paga em dia, age corretamente com ele, dá todas as condições de trabalho, e eu vou liberar porque não estava jogando e tudo. A não ser que a proposta do Corinthians seja muito boa financeiramente, que eu acho difícil. De primeiro momento é empréstimo, né? Então, assim, a não ser que o Flamengo contrate o Léo Ortiz. Peraí, ó, que tem. Desculpa, Tetra, mas só porque chega a informação aqui no meu ouvido de Fabrício da Fiel que o Corinthians ofereceu 3 milhões mais 1 milhão por meta. De reais, né? De reais. Eu acho pouco. Vamos confirmar a moeda, porque isso faz uma diferença, tá? Faz muita diferença. De reais, nem pensar. Nem pensar. Assim, o Corinthians está na dele, tá certo, tem que buscar. Se for contratado... Fabrício da Fiel, vamos só esclarecer as coisas aqui. E essa é a proposta pelo Mateuzinho. A gente está falando do Pablo. O nosso editor-chefe confundiu os jogadores. Continuazinho. Assim, é emoção. Tá emocionado o Fabrício da Fiel. Tá emocionado. A verdade é a seguinte: se o Pablo chegar no Corinthians, me dá a camisa que eu vou jogar. Para mim, chega no Corinthians para ser titular. No Flamengo, ele pode brigar por essa terceira opção nesse momento com o Davi Luiz, por parte física, né, do Davi Luiz. Se o Léo Ortiz chegar, ele perde muito mais espaço. Aí o Flamengo vê financeiramente qual é a situação real de proposta, porque também assim, você não pode liberar, reforçar um adversário e você não vai ganhar nada. Aí é mole, aí é fácil. O Corinthians tá certíssimo de tentar pegar ele, tentar pegar o Mateuzinho. São jogadores que chegam para jogar. O Pablo é bom jogador. Claro. O Pablo vai melhorar o cara que joga do lado dele. O Pablo não é um zagueiro. No Corinthians. Quem jogar do lado dele... Você acha que no Flamengo também aconteceria isso? Não aconteceu. Aí eu concordo com você, não aconteceu. Concordo com o Zinho. Ele não foi o Pablo que a gente viu em outras oportunidades, inclusive no Corinthians, né? Ele com o Balbuena, Jesus, a defesa do Corinthians era um espetáculo, né? Um jogador que como o Balbuena tirava todas as bolas e o Pablo junto, e o Balbuena, e ele era a válvula de escape do Balbuena, era a segurança do Balbuena. Saía para dar o bote e o Pablo estava posicionado. O Pablo não é um zagueiro rápido, né? O Félix Torres já é mais rápido. Eu acho que o Corinthians é um bom nome, seria um nome... eu gosto também do Gustavo Henrique, gente. Gustavo Henrique é bom jogador. Eu gosto do Gustavo Henrique porque ganha muito na bola aérea, você ganha muito na bola ofensiva, na bola aérea defensiva, você ganha um jogador que tem qualidade, ele sabe jogar. Esse problema eu às vezes não entendo, às vezes eu tenho que me recorrer a esses caras que jogaram, que são os gênios do futebol, que jogaram no nível que eles jogaram. Um foi camisa 10 da seleção brasileira, o outro foi tetracampeão do mundo. Então, pode um jogador na Espanha estar jogando com descompensação muscular? Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, das informações, né? Falou aí sobre a saída do Pablo, né, para a equipe do Corinthians. Eu já quero saber a opinião de vocês. Se vocês fossem um representante do Flamengo, né, vocês negociariam jogadores com o Corinthians depois, né, do papelão, né, que eles fizeram aí com o Mateuzinho? Comente aí, deixa a sua opinião nos comentários, que é muito importante. Também, pessoal, vou estar passando agora aqui para vocês a possível escalação do Flamengo hoje contra a equipe da Portuguesa. O Flamengo que pode ter a seguinte escalação, né? Deve começar com o goleiro Rossi, o Wesley na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Pulgar e Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, Bruno Henrique e Gabigol, né? Essa deve ser a formação do Flamengo hoje, né? E o Flamengo provavelmente deve estar poupando Everton Cebolinha e Pedro para jogar contra a equipe do Vasco da Gama no domingo, esse grande clássico, beleza? Comente aí o que você achou da escalação do Tite para o jogo de hoje. O Tite fez certo em poupar jogadores, já pensando no clássico de domingo, ou teria que ir com força máxima para dar minutagem, para dar rodagem aí, né? E mais entrosamento para os jogadores e também para o time que ele tem em mente que será o titular para toda a temporada. Comente aqui, deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante, beleza, rapaziada? E no demais é isso aí. Tô passando também aqui, rapaziada, para agradecer a cada um de vocês, né, que vem deixando o like no vídeo. E lembrando, se você puder, comente aqui, que é muito importante. Compartilhe o vídeo, inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe muito like no vídeo. Se você tem dúvidas,
tem um botão vermelho aqui embaixo, né? Tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se. Então, já clica no botão, inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações, comenta e compartilha o vídeo e também deixa muito like nesse vídeo, amassa o dedo no like aí, deixa muito like no vídeo, beleza? Também quero agradecer a cada um de vocês, graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado e agora eu conto novamente com a sua ajuda, que é muito importante. Deixa o like no vídeo pra gente estar batendo a meta de 100 likes nesse vídeo, combinado? Então, a metinha de 100 likes já chega, deixa o like pra gente bater essa meta de 100 likes. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.